Estamos ao vivo para mais uma live. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live. Tá todo mundo vendo bem? Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Pra gente começar nossa segunda semana de lives hoje com um convidado, né? Com um grande convidado aí, um convidado de honra, grande Murilo. Bora falar um pouquinho hoje de avaliações de imóveis e perícia judicial. Cara, o que tem a ver essas duas coisas? Como que a gente se conecta a essas duas áreas de atuação da engenharia? Antes da gente começar a live, me conta aí se tá tudo certo, se a live tá tudo certinho aí. Gente, tem um coraçãozinho aqui, sapeca o dedo nesse coraçãozinho, que 9 horas da noite não é para qualquer um. Aperta o coraçãozinho pro Instagram entregando, né, a live. Compartilha com um amigo engenheiro para assistir essa live, um amigo engenheiro que quer ingressar nessa área. E, antes de mais nada, faltam 7 dias. Semana que vem, segunda-feira que vem, começa a imersão em engenharia lucrativa. Se você ainda não se inscreveu, depois da live, vai lá no meu perfil, se inscreva no link do perfil, tá? Um evento ao vivo, gratuito, que vai rolar às 20 horas, segunda, quarta, sexta e domingo, tá? Então, se você quer ingressar na área e faturar até R$8.000 por laudo, a sua hora tá chegando. O Murilo já entrou aí, vou chamar o Murilo pra gente começar a nossa live. Vamos lá. Já aceitei aqui. Olá, Camila, tudo bem? E aí, beleza? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Tá me vendo, ouvindo bem aí também? Peraí que eu vou pegar meu fone de ouvido, só um minutinho. Beleza. Pessoal, vocês vão avisando aí a gente se tá tudo certo, se a internet não tá travando, tá? E podem mandar suas dúvidas nos comentários. No final da live, a gente vai abrir uns minutinhos aí pra gente estar respondendo suas dúvidas. Beleza? Então, fica ligado. Bem, vamos lá então. Aí, seja bem-vindo, Murilo. Mais uma live, né? Já tem um tempinho que a gente não faz live. E aí, como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Para mim é um prazer sempre poder participar, conversar com esse pessoal aí, para poder a gente esclarecer para eles dessas áreas de atuação, né? Eu, como presidente do Sindicato de Engenheiros, engenheiro tem que ser Uber quando eu vejo que tem tanta oportunidade de atuação e que os profissionais não conhecem, né? Show. Murilo, se apresenta aí pra gente. Quem é o Murilo Reis? Bem, pessoal, para quem não me conhece, tá certo? Meu nome é Murilo Reis, eu sou engenheiro civil aqui no Maranhão, formado há 19 anos. Comecei minha carreira dentro de canteiro de obras, né? Desde o quarto período do curso, já estagiei em canteiro de obras. Depois que me formei, atuei mais 5 anos em canteiro de obras, de grandes obras, resort, prédio de múltiplos pavimentos, condomínio de casas de alto padrão. E aí, paralelamente com isso, sempre gostei de estudar, né? Aliás, estudei muito mais depois de formado do que durante a faculdade. Faculdade era um péssimo aluno, reprovei um monte de disciplina, mas depois da faculdade eu estudei bastante, né? Fiz 4 pós-graduações, um mestrado. E, paralelamente com a minha carreira dentro de canteiro de obras, eu comecei a fazer alguns concursos públicos, né? Meio que por me testar, mas sem um objetivo específico. E graças a eu ter estudado para a minha carreira, né, através das pós-graduações, dos cursos, dos livros, né, acabou que eu comecei a passar em alguns concursos. Hoje eu sou engenheiro concursado da Caixa Econômica Federal, já tem 15 anos. E lá na Caixa Econômica, eu, além da área de orçamento de obras, outra área que eu atuei era de avaliação de imóveis, né, e lá eu descobri esse mercado, né, que também eu não conhecia, nunca tinha visto na faculdade. E comecei a perceber o tanto de oportunidades que tinha. E além de ser engenheiro da Caixa Econômica há 15 anos, eu tenho minha empresa de consultoria, já tem 7 anos, e sou coordenador de pós-graduação e presidente do Sindicato dos Engenheiros do Maranhão. Quase nada, né? Quase nada. Mas com 19 anos de formado, se eu não tivesse isso tudo, meu Deus do céu. Se não tivesse começado, né, Murilo? Não é? Tem que estudar para sempre. Esses dias eu até falei, eu falei isso aí em uma das lives que eu tava fazendo.
Cara, depois que a gente sai da faculdade é um eterno aprendiz, né? A gente não para de estudar nunca. Mesmo que seja Tem na uma, engenharia, fora da engenharia, não para. tem uma frase de um autor de livro que eu vi essa semana, ele falando o seguinte, que hoje não existe mais a pessoa formada, nós estamos em constante formação até o resto da vida. E eu costumo brincar exatamente isso, né? Que assim como se eu, Murilo, se eu quero ter uma velhice saudável, eu sei que eu preciso começar a me alimentar bem e fazer exercício físico. Todos os dias eu sei que enquanto eu houver forças, eu vou fazer isso porque eu quero ter uma velhice com mobilidade, com saúde. A mesma coisa se eu quero me manter no mercado de trabalho, se eu quero me manter produtivo, eu sei que eu vou precisar estudar o resto da vida. Então isso é algo que a gente precisa se acostumar, que se eu fizer mais o curso tal, acabou os estudos? Não, nunca vai acabar, entenda isso. Nunca, nunca, nunca. Ô Murilo, vamos começar explicando aí para o pessoal o que que é, né, essa área de avaliações de imóveis, porque no Brasil a gente conhece avaliador de imóveis como corretor de imóveis. Explica isso aí, o que que isso aí tem a ver com engenharia? Exatamente. Isso é uma das áreas que a faculdade, né, ela não, muitas vezes, na maioria das vezes, ela não apresenta para a gente, né? Eu costumo falar, e é a experiência minha e de tantos outros profissionais, que a faculdade de engenharia e de arquitetura, ela acha que ela faz a gente acreditar que o trabalho do engenheiro e do arquiteto é só projeto e obra, né? Quando existe uma série de outras demandas, né, de consultoria que nós temos. E uma delas, né, que nós vamos falar aqui, é exatamente das áreas de avaliações e perícias, que são áreas que eu digo são co-irmãs, né, porque são áreas muito próximas. E dentro da área de avaliação de imóveis, é importante dizer outra coisa também. Eu estava dando uma palestra nesse momento em uma faculdade. Hoje eu tive uma reunião do sindicato, depois eu passei numa faculdade para falar 30 minutinhos e depois vim para cá. E nessa palestra, nessa mini palestra, né, que eu dei na faculdade, eu estava falando com o pessoal o seguinte, que muita gente sai da faculdade, sequer conhece a lei que rege a nossa profissão, a Lei 5.194 de 66. E lá nessa lei, já deixa claro que o engenheiro, quando se forma, o engenheiro e o arquiteto, e está com seu CREA, seu CAL, né? Porque é importante também falar isso para o pessoal. Você só pode exercer a engenharia e a arquitetura se você tiver com seu CREA ou seu CAL ativo, tá? Você não pode exercer engenharia e arquitetura sem o devido registro no conselho e estando ativo. Então, o que acontece? Você estando com o seu registro ativo, já está dentro das suas atribuições fazer avaliações, perícias e vistorias. Só que a grande questão a faculdade não prepara a gente para fazer isso, para fazer avaliações, perícias e vistoria. Então, o que acontece? Eu preciso buscar essa capacitação. Quem vai reger a nossa profissão, além da Lei 5.194, é a norma técnica 14653. E lá na norma técnica 14653, parte 1, ele deixa claro que quem pode fazer o laudo de avaliação é somente o engenheiro civil e o arquiteto quando se tratar de imóveis urbanos, tá? Quanto a essa confusão que tu falaste aí do corretor de imóveis, é muito comum, tá certo? Mas se você for pegar a lei do corretor, acho que é 6.000 e alguma coisa, lá diz que o corretor de imóveis ele pode transacionar os imóveis, né? Compra, venda, intermediação, e opinar quanto à comercialização imobiliária. Então, o Conselho dos Corretores criou uma resolução que determina que eles possam opinar através de um parecer, que é chamado Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica, ou também chamado de PETAM, tá? Mas o PETAM ele não se confunde com um laudo de avaliação. Então, por exemplo, para fins dos bancos, para fins dos pregões que contratam laudos de avaliação, é somente engenheiros e arquitetos, tá certo? Na justiça, eventualmente pode acontecer, né, de um juiz nomear um profissional que não seja engenheiro ou arquiteto, às vezes até por desconhecimento, ou, outra coisa importante, conversei com 2 juízes recentemente, 2 lives, e ambos me disseram que em muitas cidades não tem engenheiro e arquiteto cadastrado no tribunal. Então, quando não tem, eles acabam passando essas avaliações para corretores de imóveis. Mas aí eu vou encerrar aqui essa resposta com mais uma questão importante, que para mim isso nem é um problema, né, o corretor fazer avaliações, porque afinal de contas, uma das coisas que eu mais atuo hoje é como assistente técnico das partes.
Então, as partes que se sentem prejudicados por esse, entre aspas, laudo pericial feito por um não engenheiro, nem arquiteto, me contratam para que eu possa fazer a contestação desse laudo pericial como assistente técnico, tá? Então, ou seja, é mais uma oportunidade ainda para nós, engenheiros e arquitetos. Entenderam aí, né, pessoal? Avaliações de imóveis é função do engenheiro e do arquiteto. A Débora até entrou aí, né? Débora arquiteta, falando aí, o arquiteto pode ser avaliador e perito. Exatamente. E engraçado, né? Porque você até mencionou aí a questão de assistente técnico. Muita gente está aqui hoje, não desconhece, né, a área da perícia judicial, desconhece os trâmites judiciais. E já para adiantar, né, quando a gente fala de perícia judicial, do âmbito judicial, em cada processo, gente, vocês conseguem atuar de 3 formas, né? 3 profissionais conseguem atuar lá, como assistente técnico, tanto do autor quanto do réu, e como o perito judicial, que é os olhos, né, do juiz, que o juiz nomeia. Então, por isso que eu venho batendo bastante nessa tecla, porque recentemente, né, saiu um dos dados do CNJ, a gente tem mais de 70 milhões de processos. Então, dentre esses processos, vai ter a gleba, né, dos engenheiros, e dentro desses processos da engenharia, 3 engenheiros podem ser, né, podem ter trabalho lá. E a gente, infelizmente, não conhece essa área. A gente não conhece que pode ser avaliador de banco, a gente não conhece que pode ser perito judicial, a gente não conhece que pode ser assistente técnico. Então, a gente acaba indo para o caminho que todo mundo conhece. E qual é esse caminho? Obra. Ah, vou procurar aqui uma obra. Vou abrir minha empresinha de reforma, vou enviar currículo para ali, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E hoje o mercado está um mercado vergonhoso, né? Quando você entra no Google e faz uma pesquisa de engenheiro, de emprego, alguma coisa do tipo, cara, é para você olhar e falar, gente, o que está acontecendo? Né? Cadê os conselhos? Cadê tudo isso aí para intervir? Porque realmente está algo bem complicado. E aquela coisa, por que está assim? Porque a faculdade está há 5 anos na nossa vida, né, na nossa graduação, mostrando só um caminho. E aí fica difícil a gente tentar buscar informação e falar, cara, eu nunca ouvi falar isso. Então, às vezes, um ou outro fala, será que faz isso mesmo? E, inclusive, o meu áudio está baixo? Deixa eu tirar o fone aqui, peraí. Voltou aí? Para mim tá bom. Ah, beleza. Então, inclusive, esse é um dos motivos que eu trouxe aqui essa semana com convidados. Que a gente vai falar de hoje, de avaliações de imóveis, a gente vai falar de engenheiros que começaram do zero e começaram a receber suas primeiras nomeações, patologia das construções, laudos técnicos, todas essas são áreas da engenharia e da arquitetura que a gente não conhece, pelo simples fato de ninguém nunca falar pra gente, né? Então, perfeito. O Murilo mencionou a NBR aí, 14653, para quem não sabe, a NBR de avaliações de bens. Então, ela, né, que rege aí a nossa forma, né, de trabalhar nessa área de avaliações. E, complementando, trouxe aí, perguntei ao Murilo sobre avaliações. Agora, vamos trazer para vocês o que tem a ver avaliações de imóveis com perícia judicial. Gente, nós engenheiros, arquitetos, né, eu vi que está cheio de arquiteto aí também, a gente faz o cadastro nos tribunais, tanto Justiça Estadual, Justiça Federal e do Trabalho, para você receber nomeações da demanda da engenharia. Da demanda da engenharia engloba tudo aquilo que o engenheiro está habilitado a trabalhar. Então vai ter questões de desmembramento, questões de vistorias, questões de avaliações, questão de vícios construtivos, patologias, todas essas demandas da engenharia, você pode trabalhar. Você está habilitado, o seu CREA já permite isso. E aí, quando você recebe uma nomeação, por exemplo, de avaliações de imóveis, uma nomeação de vícios construtivos, uma nomeação de patologia das construções, você é o responsável por trazer essa clareza para o juiz. Porque o juiz ele não sabe nada de engenharia, né? O juiz formou em direito. Então, como que o juiz iria saber avaliar um imóvel? Ele não sabe, ele nem pode. Então, ele nomeia o perito judicial para auxiliar ele, tá? Todo mundo entendeu isso daí?
E, ô Murilo, acabou que você trouxe essa parte aí já de quem é que pode atuar com avaliações de imóveis, né, com perícias. Você falou aí do engenheiro, você falou aí do arquiteto, show de bola, com criativo, ativo. Tem gente que forma e ainda não ativa o CREA, né, gente? E fica uma dica aí para vocês. Engenheiro formou, tem que ativar o conselho. Até para você pegar suas primeiras oportunidades, né? É muito mais fácil Agora, você pegar. Pode falar. agora, uma, agora uma dica importante também, assim, outra coisa também que eu tenho me deparado. Muita gente faz exatamente isso, né? Ou seja, não, a primeira coisa que eu queria falar antes de chegar nessa parte é o seguinte: muita gente acha que a vida só vai começar depois de receber o diploma e ter o seu CREA na mão, tá? O que é o primeiro erro que a gente pode cometer, porque afinal de contas a gente pode começar a se capacitar, a se preparar antes disso. Obviamente que para exercer a profissão, você tem que estar com seu CAU e seu criativo. Mas o que eu vejo muito é pessoas que esperam isso acontecer, esperam primeiro estar registrado, primeiro estar lá já com o seu boleto para pagar a sua anuidade, e aí é que ele vai pensar, e agora, o que eu vou fazer? Aí ele já perde ali 6 meses, um ano, ainda perdido no meio do tiroteio. Daqui a pouco já vem o segundo boleto de outra anuidade e ainda não conseguiu se encontrar. Então eu falo muito, pessoal, que a gente precisa começar a se encontrar logo antes de se formar. Então, por exemplo, eu estou lá no 7º, 8º período, eu já tenho que saber o que eu quero fazer quando eu estiver formado, tá certo, pessoal? E hoje, vocês têm uma oportunidade de ouro que eu não tive, de experimentar todas essas áreas, qualquer área da engenharia da arquitetura, através de profissionais como eu, como a Camila e como tantos outros, que a gente fala um pouquinho das nossas áreas. Então você assiste a live da Camila, assiste a live de um outro profissional que fala de projeto, assiste uma outra live de outro profissional que fala de construção, e no meio de tudo isso tu vai se encontrar. Pô, é isso aqui que eu quero fazer da minha vida. E aí, durante esse final de faculdade, do 7º período em diante, já começa a se capacitar nisso. Por quê? Porque quando você receber o seu CREA, você já sabe o que você tem que fazer, já sabe quais são os próximos passos. Você não fica esperando estar com o CREA para poder correr atrás. E aí o que eu estou vendo muito, Camila, uma preocupação que eu estou tendo, são pessoas que fazem isso, né? A pessoa vai lá, tira o CREA e ainda não sabe o que vai fazer, perde 6 meses, um ano no meio do tiroteio, aí vem o outro boleto, ela não consegue pagar do CREA, aí o que acontece? Começa a ficar devendo. Começa a ficar devendo 2, 3 boletos. Primeira coisa que é importante dizer, tá, pessoal? De acordo com a lei 5.194, se você ficar com 2 anos de CREA vencido, você já pode, pela lei, ter o seu registro cancelado, tá certo? Então você teria que tirar um novo registro. Muitos CREAs não fazem isso, deixa essa dívida acumular ainda mais. Então o que eu estou vendo muito são pessoas que agora descobriram como exercer a profissão e quando vão lá tentar regularizar, já estão com 3, 4 anuidades atrasadas. Então já tem que pagar R$1.000 e poucos de anuidade atrasada para poder começar a exercer. Duas dicas importantes, então. A primeira, comecem a se capacitar antes, para quando se formar, vocês já saberem quais são os próximos passos e não ficar aí, depois de formado, procurando. Então, você já pode começar a se capacitar. E o segundo se você, eventualmente, está nessa situação, não está conseguindo pagar o conselho, a melhor coisa que tem é pedir a suspensão. Nesse caso, você os débitos não ficam acumulando. Em vez de você ficar aí com os boletos atrasados, você pede a suspensão, deixa de ter débito, né, durante aquele período, e aí quando você quiser, você reativa o conselho, tá certo? Então fica essa dica aí pro pessoal. Isso daí, engraçado, né? Muita gente não sabe que pode pedir suspensão, né? É a mesma coisa do visto profissional, né? Da gente trabalhar em outro estado e o pessoal também não sabe que pode pedir o visto. Inclusive, não, que gente... pode não, nesse caso que deve, né? Então, inclusive, né? Inclusive nessa nossa área, tanto perícia judicial quanto a parte de avaliações, é uma excelente forma. Porque às vezes você mora em uma cidade que ela é divisa com outro estado e você pode se cadastrar no tribunal desse estado também. E aí você começa a fazer ainda mais demanda de serviço, né?
E isso às vezes é algo que a gente deixa passar pelo simples fato de não conhecer. Isso daí, dessa norma, não é norma, né? Da lei lá do engenheiro, ninguém nunca me falou disso na faculdade. Eu comecei a ouvir falar que existia uma lei do engenheiro quando eu me formei, quando eu comecei a ter contato com o CREA, né? A gente teve instituto fundado, estava, né, mais dentro aí desses conselhos, institutos e tudo mais, e aí que eu comecei a saber que existia isso. Inclusive, para falar a verdade, eu nunca nem abri para eu sentar e ler ela. Então, é algo que a gente realmente, né, tem que atinar um pouquinho para isso. A gente complementando essa questão aí de boleto de CREA, de pagamento e tudo mais, olha só, você é estudante, você que está entrando na faculdade, você que está saindo da faculdade agora, você profissional que está entrando agora no mercado, cara, como o Murilo disse, hoje vocês têm uma oportunidade nas mãos que o Murilo há 19 anos não teve e eu há pouco tempo atrás, 5 anos atrás, não tive. Isso daqui não existia há 5 anos, há 4, há 3 anos atrás. Começou a existir de 2018 para cá. Não existia live, não existia ninguém trazendo assuntos da área, não existia curso online do jeito que é hoje. Hoje você compra um curso online hoje, você consegue estudar ele de hoje para amanhã. Então, mais um detalhe aí, só para complementar o que o Murilo trouxe, se você formou, registrou seu CREA, tudo certinho, pega o seu primeiro serviço, pegou o seu primeiro serviço, vai fazendo ele ao mesmo tempo que você vai aprendendo a fazer ele. Você não tem que estar 100% pronto para você pegar a sua primeira perícia, sua primeira avaliação. Você pode pegar um curso acompanhando o curso, elaborando o seu primeiro laudo, elaborando a sua primeira avaliação. Isso é bom porque você está ganhando dinheiro. Começou a monetizar seu diploma. Está ganhando experiência. Você vai aprender muito mais pegando aquilo ali, um exemplo prático de um serviço seu e melhorando aquilo, porque daqui o seu 5º laudo, o seu 10º laudo, ele vai ser 10 vezes melhor do que o primeiro. Então, tirem, né, da cabeça aí de vocês a ideia de vou esperar ficar pronto, vou esperar estar perfeito, 100% perfeito para eu começar. Vou esperar, né, eu fazer o curso do Murilo completo, o curso da Camila completo, a mentoria, eu vou fazer uma pós, vou fazer isso, vou fazer aquilo, para aí sim eu começar. Isso hoje eu chamaria de um erro grave, porque você está perdendo tempo. Enquanto você está perdendo esse tempo, tem um coleguinha seu, um concorrente seu, que colocou a mão na massa aí agora. Imagina você um ano só estudando, e esse colega um ano estudando e aplicando. Quem é que vai estar na frente? Quem vai estar melhor daqui a um ano? Quem vai ter mais experiência? Quem vai estar cobrando mais? Quem vai estar ganhando mais? Pelo simples fato de ter começado, tá? Então, vamos começar a mudar, né? Essa chavinha aí. E uma coisa importante também em relação a isso, Camila, eu sempre falo muito com os nossos alunos, isso que tu falou faz todo sentido, tá, pessoal? Até eu, com 19 anos de formado, às vezes aparece um serviço novo, um serviço diferente, eu sinto essa insegurança, então é normal, a gente nunca vai estar 100% pronto, tá certo? Agora, uma coisa que é muito importante, que às vezes a gente esquece, pessoal, tão importante quanto a gente saber uma coisa é a gente conhecer quem sabe, né? Então, o que acontece? Se você pegou um serviço, você não está se sentindo seguro, chama alguém para fazer junto, faz essa parceria. Mesmo no caso da perícia, isso é possível. Você pode falar, olha, no dia da perícia eu vou acompanhado de um assistente de perícia, que é profissional fulano de tal, você vai assinar o laudo, né? Mas o que acontece? Tu vai ter essa segurança de ir com um outro profissional mais experiente, que vai ali te dar todo o suporte, e aí você começa a ganhar essa independência, essa coragem, né? Porque realmente, se a gente for esperar ficar 100% pronto, a gente nunca fica, né? Nem eu com 19 anos de formato estou 100% pronto. Então a gente tem que realmente botar a cara. A gente tem que botar a cara e começar realmente a botar a mão na massa. Isso que a Camila falou que faz todo sentido. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: tem pessoas que estão vivendo a vida que você gostaria de viver com menos capacidade que você porque tiveram coragem de começar, enquanto muita gente muito preparado fica com esse receio, com esse medo de assumir. Mas saiba que os nossos primeiros laudos nunca
é 100%, a gente, pô, se eu pudesse voltar no tempo e refazer meu primeiro laudo, eu refaria, mas é assim mesmo, no início a gente vai aprendendo e vai evoluindo, mas se a gente não começar, a gente não tem essa oportunidade nem de melhorar. E o interessante, né, dessa área, né, por exemplo, o caso da justiça. O caso de banco eu não conheço como é que funciona, você pode até falar um pouquinho pra gente. Mas na justiça, por exemplo, quando você entra na justiça, até você começar a ser nomeado, tem um tempo, né? Tem gente que é nomeado no mesmo dia de cadastro. Acontece. Tem gente que demora uma semana, tem gente que demora um mês. Beleza. Você foi tendo um tempo aí para você começar a estudar, entender sobre tramitação. Show. Agora, o grande lance. Quando você recebe uma nomeação, até você agendar a vistoria, tem um prazo, normalmente 30 dias. Então, você tem 30 dias para se organizar para agendar uma vistoria. Depois dessa vistoria, você tem um prazo normalmente de 30 dias também. Hoje em dia, eu já tenho recebido nomeações de 60, 90 dias para entrega do laudo. Ou seja, você tem tempo. Não é um negócio que você faz de hoje para amanhã. Ah, meu Deus, não sei. Não vou pegar porque eu não sei. Gente, eu estou falando até 3 meses para você aprender. Ah, Camila, é um laudo que vai ser complexo, é um laudo grande, isso, aquilo. Faz o que o Murilo falou. Trabalhe em parceria. Na justiça, você como perito judicial pode trabalhar em parceria. Você pode contratar um outro engenheiro que vai trabalhar junto com você. Ah, eu recebi uma nomeação de estruturas. Eu não pego processo de estruturas, eu não sou especialista em estruturas, mas eu conheço quem sabe. Então, o que eu vou fazer em vez de negar o processo? Eu vou contratar essa pessoa para elaborar o laudo junto comigo, para eu ter o olho dele de especialista no meu laudo, até para embasar meu laudo, isso é melhor. E eu vou ter um prazo para isso. Então, já comece a entender aí que você hoje que não sabe nada, zero, absolutamente nada, você consegue aprender até começar a entregar seus primeiros serviços. Isso, eu estou falando da justiça. Murilo, como funciona aí nos bancos? Bem, nos bancos, vamos lá, para quem também não sabe, uma outra oportunidade, né, para quem trabalha com avaliações, é o credenciamento nos bancos, né? Então, nós temos hoje alguns bancos que estão com credenciamento aberto. Você precisa ter ou estar vinculado a algum CNPJ, né, de alguma empresa de engenharia de arquitetura. Isso hoje eu acho que é bastante tranquilo, é relativamente rápido e barato, até mesmo você abrir o seu CNPJ próprio, que vai lhe dar oportunidades de não só se cadastrar nos bancos, mas também de participar de licitações, de avaliações, que hoje também está tendo muita, né? Os pregões de licitações, de avaliações, estão tendo muito no Brasil. Então, o que acontece? Os bancos têm lá um edital que está publicado, está lá no site do banco, onde você vai verificar quais são as exigências, né? Então, geralmente você tem que ter um CNPJ, você tem que ter um certificado de um curso de avaliações e você tem que apresentar um laudo feito utilizando a norma NBR 14653, tá? Geralmente, para os meus alunos que estão muito recém-formados, eu falo assim, cara, faz o laudo da casa do teu vizinho, do teu amigo, né? E te credencia. Quando você se credencia, você entra numa fila, né? Então, o que acontece? Você pega um serviço e vai para o fim da fila. Então, à medida que você se cadastra em vários bancos, escolhe várias atividades, né? E escolhe várias cidades de atuação, ali num raio de 150, 200 quilômetros é o que eu recomendo, porque longe demais pode não valer a pena. Então, você começa a receber essas avaliações, tá? Mas é o que eu falo sempre, pessoal. Essa nossa área de avaliação de perícia, ela é tão grande que a gente não precisa eu me dedicar só ao banco ou só ao tribunal. Não, eu vou colocando meus ovos em várias cestas, né? Que aí as coisas vão acontecendo. Outra coisa que é muito importante, que a gente já falou aqui bem rapidamente, mas que as pessoas não dão a devida importância, em relação à parceria com os escritórios de advocacia, pessoal. Como a Camila falou, em cada processo judicial que envolva laudos periciais em engenharia, arquitetura, a gente tem um perito, mas tem 2 assistentes técnicos. Então, a gente tem o dobro de oportunidades nessa parceria com o escritório de advocacia. E, por incrível que pareça, eu fiz uma live recente com uma advogada que só trabalha com mercado imobiliário. Então, ela só trabalha com perícias que envolvam construção civil, manifestação patológica. Ela tem escritório há mais de 10 anos.
E eu perguntei para ela o seguinte: vem cá, nesses 10 anos, quantas vezes um engenheiro ou um arquiteto te visitou lá, deixando o cartão de visita para te prestar serviço? Ela disse, Ninguém. nenhuma, nenhuma. Olha aí, gente. Eita. Engraçado, né? É uns negócios que é algo simples. Algo simples, você tem um cartão de visita, um currículo em mãos, né? um portfólio, alguma coisa, é algo que você faz hoje gratuitamente na internet. Imprimiu, você vai gastar, sei lá, no máximo R$ 100 com tudo, tá com o negócio pronto, sai visitando todo mundo. E aí você consegue ser visto. Inclusive, né, já puxando o gancho aí para a perícia, você pode fazer a mesma coisa lá nos tribunais. Se apresentar nas varas, se apresentar para o juiz. Se o juiz não conseguir te atender, vai ter a secretária dele, vai ter o assessor dele. Porque isso, só esse detalhe aí, deixa de você, no caso da perícia, ser mais um nome no banco de peritos e se torna um rosto, se torna um currículo na mão do juiz, se torna até mesmo um laudo na mão do juiz. Então, o que tem mais probabilidade de ser nomeado? Aquele lá do sistema que só fez o cadastro e ficou aí, beleza, vou esperar minha nomeação. Ou aquela pessoa que foi proativa. Isso é proatividade. É você ir atrás. É você, não, ninguém está fazendo isso. Cara, deixa eu ir fazer. Deixa eu ver o que dá. Deixa eu ir atrás, deixa eu visitar uma vara, visitar duas, visitar uma comarca, fazer cadastro a 100 quilômetros, 50 quilômetros, até 200 quilômetros aí da minha cidade. Eu estou abrindo meu leque de oportunidade, estou conseguindo receber mais nomeações, porque uma coisa é você ser cadastrado em uma cidade, outra é você ser cadastrado em 10, em 20. O que tem mais probabilidade de você receber, né? Nomeações. E não sei se a gente falou aqui, mas no caso da justiça, você também pode se cadastrar em outras cidades. Como você está fazendo o seu cadastro no estado, você consegue escolher a cidade do estado que você quiser atuar. Eu sou do interior e eu moro aqui na capital. Eu consigo fazer em toda a região da capital e consigo fazer lá no meu interior também. Porque se surgir uma oportunidade lá, eu posso ir ficar lá, ficar tranquila por lá. Então, gente, isso daí é uma forma de você estar conseguindo estar em mais lugares, tá? Uma forma de você conseguir aumentar seu leque de oportunidade, receber mais nomeações e tudo mais, aumentar sua chance de ser nomeado em justiças pagas, por exemplo, que são aqueles processos onde você analisa o processo e fala, não, para fazer essa perícia, eu vou cobrar 8 mil, eu vou cobrar 10, eu vou cobrar 15. Né? Porque a gente tem duas formas aí de atuar. Eu vou falar mais sobre isso na imersão em engenharia lucrativa. Segunda-feira começa, tá? Então o link tá no meu perfil no final da live. Mas essas duas formas você encara como? Abrindo sua oportunidade. Assim como na justiça gratuita, eu quero até te perguntar sobre isso, sobre banco. Porque na justiça a gente tem a questão da justiça gratuita, que são laudos mais baratos, mas é uma das melhores formas de você ser visto, de você ter seu trabalho, né, na mão de um juiz, de você começar a fazer seu nome e construir uma carreira de sucesso, tá? E aí vem para a justiça comum, que é a questão onde você analisa e você dá os seus honorários. Eu vou cobrar X para fazer esse serviço, recebo 50% para começar, entreguei o laudo, depois de uns dias aí você recebe mais 50%. No banco, para o avaliador, ele consegue fazer assim? Como que funciona a questão digamos assim, de recebimento de honorários nos bancos? Bem, vamos lá. No caso dos bancos, é importante o pessoal sempre estar atento ao edital, né? Então, a gente tem que ir atrás das instituições, né, nos sites, buscar os editais. Às vezes eles ficam bem escondidos, tanto é que às vezes eu falo assim, Banco do Brasil está com o edital aberto. Aí a pessoa, tá nada, eu fui lá no site e não tá. Não, tá lá, é porque tu não sabe procurar, mas tá lá. Então, o que acontece? A gente tem que abrir o edital e olhar. Então, nos bancos, nós temos uma tabela. Essa tabela já é definida, tá certo? Ou seja, quando você participa, você já sabe qual é a regra do jogo. Você vai receber através daquela tabela. Cada banco tem uma tabela diferente, tá? E, às vezes, o mesmo banco ele pode ter dois editais diferentes, até com valores diferentes. Um exemplo.
O Banco do Brasil tem um edital de 2019, que está válido até 2024, que o valor parte de R$ 450, vai até 4 mil na fração. E nós temos um outro edital de 2018 que a avaliação de menor valor já é R$ 1.450 e vai até 9 mil. Então, ou seja, o mesmo banco tem dois editais diferentes com valores diferentes. Aí o que acontece? Quando você recebe a ordem de serviço, você já sabe qual tipo de avaliação você vai fazer, já vai estar lá a remuneração que você vai receber, tá certo? Você tem um prazo que varia a partir de 5 dias para fazer o laudo, dependendo da complexidade do laudo, já está lá o prazo que também está definido no edital, tá? 5 dias, 7 dias, 10 dias, 15 dias. O que acontece? Você vai pegar todos os serviços que você fez no mês, né? Então, nesse mês eu fiz 15 avaliações, fiz 10 avaliações. Você vai emitir uma única ART ou RRT para todas elas, vai emitir uma nota fiscal e você recebe. Então, você pode solicitar essa medição, né, esse pagamento a cada 30 dias. Você não recebe nada adiantado, mas você não demora para receber, né? Você recebe a cada 30 dias, você pode entrar com uma medição. Agora, uma coisa que é muito importante falar é que, assim, outra grande vantagem que eu vejo de atuar com os bancos é que, uma vez você sendo credenciado no banco, isso gera um peso a mais no seu currículo, né? Então, você vai chegar até mesmo para se cadastrar no tribunal. Você coloca lá no seu currículo resumido: sou engenheiro avaliador, cadastrado, credenciado junto ao Banco do Brasil, junto ao BNDES. Isso gera um peso a mais. Sem contar que outra coisa também muito importante que as pessoas precisam saber, para quem já tem o seu CNPJ, da importância dos atestados técnicos, né? Então, o que acontece? Uma vez que eu fiz um serviço para um banco, ou até para o tribunal, eu posso pedir um atestado técnico daquele serviço, se eu tiver um CNPJ. Esse atestado técnico, pessoal, também dá um peso muito grande para você, tá certo? E vai lhe possibilitar participar de licitações. Hoje está tendo muita licitação para avaliação de imóveis e geralmente é solicitado que você comprove a experiência, a comprovação de experiência através desse atestado técnico. Então, por isso que você se cadastrar paralelamente no tribunal e nos bancos é algo que pode potencializar os seus resultados. Interessante isso daí. Nos tribunais, né, gente, eu não sei se vocês sabem, mas nos tribunais hoje, eles não pedem CNPJ, tá? Eu vi até alguém, acho que alguém perguntou. Mas hoje, você, engenheiro civil com criativo, você já consegue fazer o seu cadastro nos tribunais, beleza? Tanto no Justiça Estadual, na Federal e do Trabalho. Então, do jeito que você está hoje, você consegue fazer, tem que regularizar seu CREA, né, quem não tem criativo. E aí, é aquela coisa que, uma das coisas que eu mais gosto de bater na tecla, é caminhando, né, que os caminhos se abrem. Imagina você começou a perito judicial, começou a receber nomeações, viu que está vindo muita nomeação de avaliações de imóveis, aprendeu avaliações de imóveis, começou a fazer laudo de avaliações, já abriu sua empresa, já está fazendo seu cadastro aí nos bancos, está começando a ser um avaliador de banco também. E além dos tribunais e bancos, Murilo, para quem mais o engenheiro consegue vender o serviço de avaliações de imóveis? Então nós já falamos aqui dos bancos, né, dos tribunais para você atuar como perito judicial e já falamos também de você ser assistente técnico dos advogados, né? Então essas três aí são muito importantes. Mas além disso você tem a oportunidade, por exemplo, de fazer avaliações para escritório de contabilidade, tá certo? Os escritórios de contabilidade precisam fazer as avaliações patrimoniais. Você pode prestar serviço para seguradoras, você pode prestar serviço para imobiliárias, você pode prestar serviço para cartórios e você também pode prestar serviço até mesmo para pessoas físicas e empresas. O que está acontecendo muito hoje em dia? Está acontecendo muito de pessoas em alguns locais terem problemas de estarem pagando IPTU muito caro. Então, o que acontece? Você pode fazer um processo administrativo dentro da prefeitura, é algo super simples, que a única exigência é anexar um laudo de avaliação de um engenheiro ou de um arquiteto para você conseguir reduzir o valor do IPTU de quem está se sentindo prejudicado por aquele valor elevado. Uma outra coisa também que está tendo muita oportunidade, devido à pandemia, as renovações de aluguel estão tendo um índice de reajuste muito altos.
Então, o que acontece? Tem muita gente renegociando os aluguéis e, para isso, precisa de um laudo de avaliação. Quando eles não conseguem renegociar amigavelmente, né, isso vai parar lá na justiça, mas muitas vezes você consegue resolver isso de forma negociada, sempre com o laudo de avaliação na mão. Então, você pode prestar serviço para pessoas físicas, pessoas jurídicas, escritório de contabilidade, cartório, seguradora, construtora. Imagina uma construtora que ela quer lançar um novo empreendimento. Como que ela vai saber qual que é aquele imóvel que vai dar para ela o melhor custo-benefício entre valor de construção e valor de venda? É através da avaliação de imóvel. E uma situação bem legal que aconteceu recentemente com um aluno nosso, com um casal de alunos nossos, eles queriam vender um apartamento. Olha só essa tacada que eles tiveram com a avaliação de imóveis. Eles fizeram um estudo na região deles para saber o seguinte: qual é a melhor intervenção que eu posso fazer nesse meu apartamento, ou seja, uma pequena reforma e que eu potencialize o valor de venda desse imóvel. Aí que eles descobriram que naquela região era apartamento. O fato de ter uma varanda gourmet aumentava em média o valor do apartamento em R$60 mil. Então eles gastaram ali 10, 12 mil reais para fazer uma varanda gourmet que não tinha e conseguiram com isso valorizar o imóvel deles em 60 mil, tá certo? Então isso é mais uma das aplicações que a gente tem com a avaliação de imóvel. Olha que interessante, né? Isso aqui foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quase 10 formas de você conseguir trabalhar, né? Com avaliação, com laudos, com perícia, né? Se a gente for desmembrar nos tribunais, você consegue colocar em 3 tribunais. Então, 12 formas aí de você conseguir atuar como engenheiro, como perito. Que interessante. Ô Murilo, quanto ganha em média um engenheiro avaliador? Olha, isso depende de vários fatores, né? Porque, como a gente falou aqui, depende de em quantas cestas você vai colocar seus ovos, né? Isso é fundamental, porque assim, eu tenho alunos que vivem só com avaliação para banco. Então, por exemplo, tem aluno meu que chegou a fazer de 30 a 40 avaliações por mês para banco. Agora, obviamente que nesse momento, o banco que mais tem demanda de avaliações, que é a Caixa Econômica, está com o edital dele em stand-by, ou seja, o edital está válido, mas está suspensa a apresentação de documentos. Então, hoje, os bancos que a gente tem, Banco do Brasil, BNDES, a demanda não é tão elevada assim que diga assim, eu vou viver só de avaliação para banco com esses bancos. Mas uma coisa também que é importante, tá, pessoal? Por que eu recomendo que, Murilo, Banco do Brasil, BNDES não tem ainda tantas demandas que me permitam viver só desse tipo de avaliação. Mas por que é importante a gente estar lá? Primeiro, a gente vai ganhar experiência. Segundo, quando a Caixa abrir, como ela abriu em 2020, ela abriu por 3 dias o edital. Se eu não tiver com tudo pronto, eu não consigo me preparar em 3 dias. Então, se eu fizer o processo para o Banco do Brasil, para o credenciamento do Banco do Brasil, é o mesminho, muito parecido com o da Caixa, então eu estou com tudo pronto e consigo, caso a Caixa abra uma nova janela, eu me credenciar, tá certo? Além de que eu disse, né? Ainda que você seja credenciado junto ao Banco do Brasil, BNDES, você ganha um plus no seu currículo, porque quando você diz lá no seu currículo que você é credenciado como avaliador do Banco do Brasil, do BNDES, isso cresce o peso do teu laudo, o peso do teu currículo. Inclusive, tem muitos amigos meus, ou muitos alunos meus, que fizeram o seguinte: fizeram o primeiro laudo para o Banco do Brasil, por exemplo, e aí o que eles fazem? Pedem um atestado para o Banco do Brasil, o atestado tem lá dizendo que eles fizeram com qualidade, etc. Eles anexaram isso junto ao currículo deles no tribunal. E aí o que aconteceu? Otimizou, aumentou o número de nomeações dele. Porque o juiz viu, esse cara aqui avalia para o Banco do Brasil, então significa que já é um atestado de qualidade, tá certo? Então esse é um ponto importante da gente poder aumentar. Então o que acontece? Murilo, tu conhece alguém que vive só de perícia judicial? Também tenho vários alunos que vivem para fazer só de perícia judicial, tá certo? Agora, se eu aumento essa minha possibilidade, essa minha distribuição, né, de ovos em diversas cestas, eu vou aumentando ainda mais. Então, por exemplo, eu tenho alunos meus que fazem 15, 20 avaliações por mês e aí fazem mais 2, 3, 4 perícias por mês. Então, eu já complemento uma renda com a outra, tá certo?
Tenho alunos meus que já fizeram perícia de R$ 69.000, R$ 69.500. Então, ou seja, tem valores que são bem atrativos. Agora eu posso falar por mim, tá, pessoal? Então, assim, eu sou engenheiro da Caixa Econômica Federal, tá certo? Eu posso falar aqui meu salário porque é público, tá na internet. Então, por exemplo, um engenheiro que entra na Caixa Econômica hoje, quando ele entra, o salário o mínimo lá, a base, é a partir de R$ 11.000, tá? E você vai crescendo durante a carreira. Quando você chega lá no final da carreira, você já ganha próximo de R$ 30.000. Então, observa aqui, no mínimo é 11. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, eu tenho a minha empresa desde 2015, né? Hoje eu já faturo mais com os meus serviços de consultoria do que com esse salário do banco. Então, ou seja, e olha aqui, eu só posso fazer meus trabalhos aos fins de semana e de noite, né? Porque eu estou no banco 8 horas por dia. Então, quer dizer, o dia que eu tiver coragem de pedir lá uma licença sem remuneração e me dedicar somente à minha empresa, pode ser que eu otimize, potencialize ainda mais esses ganhos, tá? Mas posso dizer para vocês que, sim, é uma das áreas que, na minha opinião, mais abre um leque maior, né? Nós falamos aqui de 10 potenciais tipos de cliente que a gente tem. Com avaliações e perícias, te abre um leque muito grande e é bem remunerado, exatamente porque tem pouca concorrência ainda, né? Tem poucos avaliadores de peritos. Eu fiz uma pesquisa e encontrei em torno de 2.269 avaliadores e peritos cadastrados, né? Então, ou seja, só nos bancos nós temos 900.000 avaliações por ano, fora a justiça, fora uma série de outras coisas. Hoje o pessoal realmente eles não conhecem, né? Recentemente eu fiz uma pesquisa no LinkedIn, que é uma das maiores plataformas aí de profissionais, né? E quando a gente olha lá, hoje no Brasil são quase 500.000 de engenheiros civis, são 450 mil. Lá no LinkedIn, se eu faço uma pesquisa rápida de engenheiro civil perito judicial, gente, o número é 2.600 profissionais. Isso dá 0,5%. Enquanto 90% dos engenheiros estão buscando trabalhar com obra, buscando trabalhar com projeto, menos de 1% de nós, engenheiros civis, né? Arquiteto eu não fiz essa pesquisa, mas provavelmente é bem menos, que tem menos arquitetos do que engenheiros civis. Gente, menos de 1% está aí nessa área. E como o Murilo disse, abrir o leque. Isso foi uma das coisas que eu comecei a fazer lá em 2017. Quando eu comecei a trabalhar como autônoma, como engenheira, comecei a trabalhar com laudos extrajudiciais. O que é isso? São laudos que a gente vende para terceiros. Para um síndico, para um morador que vai fazer uma reforma. 2 laudos simples, que qualquer engenheiro civil, arquiteto consegue fazer. Laudo de reforma, laudo de vistoria cautelar de vizinhança. São 2 laudos que vocês não precisam de conhecimento técnico nenhum. Você não tem que definir o porquê que aconteceu aquela patologia. São 2 laudos que é mais para você documentar do que para você realmente estar inspecionando, por exemplo. E são laudos que vocês conseguem cobrar um salário mínimo. Teve um aluno meu que ele conseguiu fazer acho que foi R$ 1.200, trabalhando de um dia para o outro, à noite. Ele pegou um laudo de estabilidade para ele fazer lá perto de onde é que ele morava, fez esse laudo à noite, foi lá, gastou 2 horas para fazer a vistoria, em 7 horas ele ganhou um salário mínimo. E ele trabalhava em outro emprego. Então, você consegue conciliar. Ah, Camila, eu tenho livre o sábado. Usa os sábados para agendar suas vistorias. Hoje, os tribunais, todo o procedimento é online. Então, eu consigo fazer cadastro online, eu consigo agendar a vistoria online, eu consigo enviar o meu laudo online. Então, você literalmente só precisa ir no imóvel no dia da vistoria. Você se organiza para fazer 1, 2, 3 vistorias no dia. Você economiza tempo, economiza dinheiro. E aí vocês conseguem ir, né, buscando mais braços aí para vocês conseguirem aumentar a renda. O objetivo é vocês conseguirem ter mais renda. Bom, o Murilo é concursado, poderia estar de braço cruzado. Está concursado, está bem. 20 anos de experiência, gente. Só que é aquela coisa, tem gente que se acomoda. Ah, não, tô ganhando 2.000 aqui, tá bom, tá pagando as contas. Por quê?
4, ganhar 6, ganhar 8. Só que aí precisa de quê? Sair do conforto. Vai ter que, né, deixar um sábado de descanso para poder fazer uma vistoria. Vai ter que estudar à noite quando chegar em casa. Então, assim, vocês que estão aqui, cara, não é qualquer pessoa que fica 10 horas da noite em uma live. Vocês já estão diferenciadas muito, muito na frente dos demais. Então, usa, né, essa força, né, essa vontade realmente de querer mudar, de querer crescer a favor de vocês. Então, parabéns, né, para vocês aí. E, gente, pega isso para aplicar. Não fica só ouvindo, começa a aplicar. Começa a olhar os editais dos tribunais, dá uma olhada nos editais dos bancos, começa a dar uma olhada naquilo, ver o que você já tem, o que falta. Porque aí, quando você começar, e o melhor, né? Quanto antes você começar, melhor. Porque aí mais rápido você vai conseguir crescer. Então, quanto antes você começa, mais rápido você cresce, mais rápido são os seus resultados. E aí você começa. Começou agora, nós estamos entrando em junho. Ainda faltam, sei lá, 5 meses? 6 meses para o final, para o ano acabar. Em 6 meses, vocês têm noção? 6 meses dá para fazer muita coisa. Dá para aprender uma forma de ganhar 12 fontes de renda. Tem gente que trabalha só para o tribunal estadual. Agora, se você quiser trabalhar para os tribunais, para os bancos, prestar serviço de assistente técnico, contador, tudo mais. É visão. Então, minha ideia com essas lives é abrir a visão de todos vocês. E para a gente finalizar, né? Ô Murilo, me conta aí, lista para mim umas 3 das principais habilidades que o engenheiro que quer ingressar na área de perícia, na área de avaliações, precisa desenvolver. Mas antes de responder essa pergunta, eu anotei 2 coisas aqui para poder comentar. A primeira, tu falou sobre a quantidade de arquitetos e arquitetas na área, que são bem poucos. E o que eu percebi? Eu percebi o seguinte: uma das minhas alunas que tem maior destaque de todas, ela estava até aqui na live, se ela ainda está, que é a Renata, lá do Rio Grande do Sul, está arrebentando. Um dos meus orgulhos, assim, que ela... E ela é arquiteta. Mas eu percebo que muitos arquitetos, eles têm um alto preconceito, né? Por exemplo, como eles nunca viram, na maioria dos vezes, nunca viram patologia das construções, nunca viram avaliação de imóveis, eles acham que eles não conseguem, eles acham que o juiz não vai nomear eles acham que eles não vão ter oportunidade. Pô, a lei já permite, a lei e a norma permite que os arquitetos façam. Então, Murilo, mas o arquiteto fala assim, mas eu não conheço nenhum arquiteto nessa área, porque são poucos mesmo que estão aproveitando, tá certo? Mas quem realmente se dedica, quem realmente estuda, tem muita oportunidade para os arquitetos nessa área. Inclusive, teve uma que comentou aqui na live também sobre isso. Outra questão também que tu falaste muito importante de trabalhar no fim de semana, eu tenho um aluno que é o Eduardo, lá do Rio de Janeiro, que ele tinha um emprego público em Brasília, né, no Exército, e o que ele fazia? Ele fazia perícia judicial só no fim de semana. E olha só que interessante, como ele era do Rio de Janeiro e estava trabalhando em Brasília, saía perícia para ele no Rio de Janeiro. Ele disse que no final de semana, ele marcava por final de semana as vistorias, ia lá, fazia as perícias. Ele disse, olha, eu fui mantendo isso durante um tempo, né, conciliando com a minha atividade, mas chegou uma hora, né, que o fluxo começa a ser bastante grande, né, o pai recebendo o valor das perícias passadas, né, já vai começando a fazer novas. E ele falou, olha, eu vou largar esse emprego e ficar só com perícia, né, enfim... a Débora perguntou o Instagram da Renata, acho que é arc.renatabandarra. Arc.renatabandarra, acho que é isso. Tá, agora em relação às habilidades. Pessoal, a primeira habilidade que mais falta em todos os profissionais de engenharia e arquitetura, e principalmente na nossa área, chama-se proatividade. Sem isso aí, a coisa não acontece. Eu conheço um monte de profissional capacitado, com currículo belíssimo, mas que estão parados porque ficam esperando as coisas cair do céu, né? E a gente acabou de falar aqui de um monte de oportunidade. Mas as oportunidades, elas batem na porta, mas elas não giram a maçaneta. Se você não fizer sua parte, não vai acontecer. Então, a primeira característica é essa, é proatividade. A segunda característica que a gente tem que ter
além da proatividade, no caso de avaliação de imóveis, você vai ter que entender um pouquinho, né, de estatística. Então, algo que a gente vê na faculdade, às vezes, pensar, isso aqui eu nunca vou usar. Na área de avaliação de imóveis, tá, vamos usar muito estatística. Mas também, praticamente, é só, né? O que que eu vou ter que fazer de cálculo com a avaliação de imóveis? É um pouquinho de estatística e um pouquinho de orçamento de obras, porque algumas avaliações eu vou precisar fazer pelo método evolutivo, né, que eu vou precisar, então, utilizar o CUB, fazer orçamento paramétrico. Então, a área de orçamento de obras também é uma habilidade muito importante para quem for se tornar avaliador. Então, são as três principais habilidades que eu vejo que são necessárias. Quem não anotou, olha só, proatividade, eu acho que em qualquer área, proatividade é um dos grandes diferenciais, né? Hoje em dia, quem coloca a cara a tapa, a pessoa sai na frente. Não tem jeito. É, A pessoa colocou a a gente, cara a tapa. a gente comentou aqui, por exemplo, a gente falou aqui alguns exemplos, né? Tu citaste a questão de se cadastrar no tribunal e depois fazer algo que é super simples, que é se apresentar às varas, né? Seja presencialmente, preferencialmente, mas se não, pelo menos por e-mail, fazer isso. Fazer pelo menos uma vez a cada 2 meses naquelas varas que tu ainda não foi nomeado e insistindo. Então, isso requer que você tenha uma proatividade. E também falamos sobre aqui o escritório de advocacia. Se tem o exemplo aqui de uma advogada que trabalha só com isso 10 anos e nunca foi um engenheiro lá ou um arquiteto apresentar. Então, assim, isso é proatividade. Show de bola. Estatística, né? Quem for trabalhar aí nessa área de avaliações, hoje em dia tem um programa, né? O próprio Cisdeia, por exemplo, é um programa que praticamente calcula tudo. Você vai ter que ter o seu olhar clínico, né? Para poder passar o olho ali, dar uma filtrada. Mas o programa, praticamente, ele te dá um laudo pronto. Você tem que, né, montar ali de acordo com o objetivo. No caso, o pericial é um formato de laudo, que lá eu vou ter que responder quesito, lá eu vou ter que, né, trazer minha conclusão ali do objetivo da prova pericial, vou ter que trazer localização. No banco, provavelmente, acredito que é mais a parte numérica mesmo, né, de valores. E a questão também de orçamento de obra. Interessante isso, bem interessante. E aproveitar, vou trazer aqui para vocês, né, a parte também do que você precisa, né, para entrar na perícia. Por exemplo, se eu fosse dar, além da proatividade, vocês precisam de uma coisa só para vocês entrarem nessa área. Quer fazer avaliações de imóveis, se você não tem ideia do que é a área, de você não tem ideia de onde buscar informações da área, você não tem ideia onde procurar, por exemplo, o edital do Banco do Brasil. Não sei onde é que eu procuro isso, como é que faço isso? É a mesma coisa na justiça. Como que você quer ser um perito judicial se você não faz ideia daquilo? Se você não sabe sobre CPC, se você não sabe sobre normas, sobre códigos, onde buscar informações. Então, no caso da perícia, a minha visão que eu vejo hoje, olha só, 5 anos depois de entrar na área, só precisa saber sobre perícia judicial. Camilo, como que eu sei mais sobre essa área? Gente, hoje em dia você faz um curso, você faz uma mentoria, coisa de 2, 3, 5, 6 semanas. Você está sabendo tudo o que você precisa para poder decolar, para poder ir. Hoje você faz um curso online, às vezes você senta o final de semana inteiro e faz o curso online. A gente não faz módulo de pós-graduação em 3 dias? Sexta à noite, sábado e domingo de manhã? É um módulo, é um curso aquilo ali. Então, por que não também usar os cursos online, as mentorias online para isso? Facilitou a nossa vida. Facilitou. Antigamente eu tinha que esperar abrir turma para poder ir lá fazer. Hoje não. Tá aberto aqui, eu entro aqui. Na hora eu já começo a estudar. Então, eu traria essas duas coisas, proatividade e saber sobre perícia judicial. Camila, beleza, entrei, recebi minha primeira nomeação, recebi minhas primeiras nomeações. Comece a analisar sobre quais áreas estão vindo demanda para você. Então, antes de você pensar, primeiro eu vou fazer uma pós, eu vou aprender patologia, eu vou aprender isso, vou aprender aquilo, para depois eu me cadastrar, faz o inverso. Entra, porque você não precisa nem de empresa, na perícia com o seu criativo você já consegue entrar, consegue se cadastrar, tá ativo, show. Começou a receber nomeação, começa a filtrar aquilo e entender, cara,
de 10 nomeações, 8 é avaliações de imóveis. Eu tenho que especializar em avaliações de imóveis. Não tem como. Como é que eu estou recebendo um monte de demanda que eu não vou me especializar nisso, não vou entrar, não vou aprender isso? Então é isso, gente. Começa. Deu o primeiro passo, você vai ver que vai começar a receber nomeações. Vai ver que vai começar a vir demanda para você. Vai ver que na sua cidade ou na região está vindo mais demanda. E aí você começa a se especializar. A gente não entrou na área para ficar 1 ano, ficar 2 não. A ideia é você chegar com 60, 65, o que muitos profissionais aposentam, né? E vão entrar na área depois de 30 anos de trabalho, vocês vão estar construindo uma carreira. Imagina a galera de 30, 40 anos que está entrando hoje. 20 anos, 25 anos trabalhando na área. Olha a experiência que você não vai ter com 25 anos. Enquanto vai ter muitas pessoas entrando na área com 65, 60 anos, vocês vão estar lá há 30, há 25 anos, há 20 anos. E isso daí, sua hora técnica não vai ser mais que a gente vai começando, já vai ser uma hora técnica alta. Você vai filtrar seus serviços. Ah, igual o Murilo agora, ele filtra o serviço, ele vai pegar serviço que dá mais dinheiro para ele. Então, agora ele consegue filtrar. E quem está começando consegue filtrar? Quem está começando, o máximo que você conseguir pegar de trabalho, o melhor. Ah, tá pagando pouco aqui, mas você está ganhando experiência. Teve a nomeação da justiça gratuita que você ganha entre 400 e 450 reais. Majorando, você pode ganhar até 4.000. É pouco? É pouco. Mas a minha ideia aqui é conseguir nomeação da justiça comum. Eu consegui um juiz me nomear para eu conseguir fazer um laudo de 8, de 10, de 20. Então é uma visão a longo prazo, né? E para a gente finalizar, Murilo, o que você diria para os engenheiros, para os arquitetos que estão querendo dar uma nova visão para a carreira deles, né? O que você diria aí para eles? Hoje, mais uma vez, como falamos no início, né? Nós estamos vendo uma era que todos os profissionais têm a faca e o queijo na mão, né? Coisas que eu não tive oportunidade, que tu mesmo não teve oportunidade, que são pessoas como eu, como você, que estamos disponibilizando gratuitamente conhecimento para esse pessoal. Então, assim, pessoal, eu, a Camila e tantos outros profissionais, a gente faz vários eventos gratuitos, né? Onde você pode ali ter um primeiro contato com aquela área, degustar, conhecer as oportunidades, ver se é aquilo que você quer na sua vida. E se for aquilo, que você então dê os próximos passos. Eu digo que a gente vai iluminando o caminho, né? Para vocês irem caminhando. Agora, uma coisa que falta também, Camila, que acho que eu podia até voltar atrás e colocar lá naquela relação das 3 habilidades importantes, que é muito importante, pessoal, é comprometimento e disciplina. Porque o que acontece? Eu vejo tanta gente que está com tudo na mão, está lá a Camila, está lá o Murilo, está lá tantas outras pessoas fazendo a palestra, fazendo o evento, o mini curso gratuito, às vezes até eu faço até com certificado, a pessoa não vai pagar nada, não vai ganhar um certificado. Aí às vezes eu vejo assim, primeira aula, assistiu 5.000 pessoas, aí tu vai ver, quando ela assistiu a segunda, rabatou para 3.000. Depois vai chegar lá na última, tem 1.000 pessoas. O que significa isso? Que muita gente não tem comprometimento, não tem disciplina. Então, pessoal, aproveita essas oportunidades. De graça, você assiste, você vê se é aquilo que você quer. E se for, depois você dá os próximos passos, você já vai conhecer mais sobre a área. Mas se eu não botar na minha agenda, olha, essa semana eu tenho um compromisso inegociável. Eu vou assistir todas as aulas da Camila. Essa semana eu tenho um compromisso negociável. Eu vou assistir todas as aulas do Murilo. Pô, cara, tu tem 24 horas no dia. Às vezes eu, a Camila, te pede, pô, me dedica 1 hora só nessa semana, 1 hora por dia durante a semana. Você vai ter um conhecimento a mais, você vai conhecer uma área nova e você tem tudo aí para poder conhecer e caminhar essa caminhada aí que a gente já tá lá na frente, né? Então você vai ter um atalho, porque você não vai mais sozinho, não vai mais bater a cabeça na parede, vai errar menos do que a gente errou. Enfim, só basta ter comprometimento e disciplina. Bem menos. E boa pontuação essa. Realmente, o pessoal, né, muitos aí, tem aqueles comprometidos, tem outros que, depois eu vejo, depois eu assisto. Quando vai ver, já saiu do ar.
quando vai ver já perdeu. E assim, é por isso, é pelo simples fato de filtrar que os eventos acontecem em um determinado período, em um determinado prazo. Não fica aberto. Porque se ficasse aberto, ninguém ia ver. Então, inclusive, semana que vem, segunda-feira, começa a imersão em engenharia lucrativa. Vou falar como você entra na perícia judicial. Vou te mostrar como você, engenheiro, como você, arquiteto, fatura até R$ 8.000 por laudo, gente. Isso é o piso salarial do engenheiro. Vocês têm a chance de faturar um piso salarial do engenheiro por serviço. Eu trouxe, o Murilo falou que tem gente que faz 6 vezes mais que isso. Olha só que interessante. Pelo simples fato de vocês conhecerem a área, entenderem a área, entrarem na área, se dedicarem na área. O link está no meu perfil. Terminando a live aqui, corre no meu perfil, se inscreva. Se não achar, pode me mandar um direct, tá bom? Murilo, primeiramente, muito obrigada pela correria aí de hoje, pelo seu tempo, por estar aqui compartilhando mais uma vez sobre uma das áreas que é muito interessante na engenharia, que com certeza muitos engenheiros abriram a mente aí hoje para ingressar, para poder entender melhor sobre essa área, tá? E dizer, né, que estou aberta aí também a o que precisar. Aproveito e já faço um convite para você. Lá na nossa mentoria Engenheiro Perito, uma vez por mês a gente traz um especialista, né, para dar uma aula lá para os membros. Então, se trouxer, vir falar um pouquinho aí desse credenciamento em bancos, de avaliações, será um prazer te receber. Depois a gente organiza a data. Com certeza, só marcar. Pessoal, um forte abraço a todos. Os meus seguidores que estiver aqui, sigam a Camila aí para vocês também terem vários insights aí sobre a experiência judicial. E os da Camila que quiserem lá no meu também, a gente vai sempre estar fazendo também eventos aí. Vamos ter também um de orçamento de obras no final do mês que vem, de junho. Então também estão todos convidados, gratuito também, enfim. Então sejam bem-vindos aí a esse mundo novo. Aproveitem essas oportunidades aí para vocês terem um novo conhecimento na área. Aquelas pessoas que quiserem e puderem, faz um print ali, compartilha nos vídeos, marca o meu perfil, o perfil da Camila. Isso ajuda o nosso trabalho a chegar a mais pessoas, né? A ajudar mais pessoas. Então, muito obrigado, Camila. Sempre que precisar, estamos à disposição aí. Vamos marcar essa aula aí com os teus alunos. Vamos sim. Pessoal, muito obrigada pela presença. Vejo vocês amanhã, às 19 horas. Teremos mais um encontro aqui, uma live. Tamo junto. Murilo, grande abraço. Pessoal, quem tirou o print aí, marca a gente lá nos stories, compartilha lá nos stories. Bora fazer essa área chegar em cada vez mais pessoas. Vamos fazer cada vez mais engenheiros continuarem na engenharia. Não tem que virar Uber, não tem que ter salário de estagiário, não. Bora mudar isso. Então, quando todo mundo se une, fica mais fácil, né? Um abraço, valeu! Valeu!